Olá, pessoal. Hoje, na Conversa com o Ativista, o nosso bate-papo é com Max Ulloa, um apaixonado pela engenharia e pela cultura de Paracatu. Vem comigo! Meu nome é Max Gonçalves Ulloa, tenho 71 anos e nasci em Paracatu, sou nativão da terra. Ô Max, qual parentesco que você tem com o Dr. Sérgio Ulloa? É primo do meu avô, né? O Dr. Sérgio é filho do Pimentel de Ulloa com Gonçalves de Andrade. Então eles casaram e tiveram o meu bisavô, o Sérgio, né? Meu bisavô era irmão do Sérgio Ulloa. Tá. Ô Max, você começou a trabalhar com quantos anos? Como é que foi sua infância? Conta pra gente um pouco isso. A infância do interior aqui, né? Paracatu, era muito limitado, né? Os estudos nossos aí até o ginásio, e para estudar a gente teria que sair, né? Então saí, fui para Brasília começando, né? Cheguei a Brasília tinha 8 anos, e entrei no Elefante Branco, sempre estudei na escola pública, e no Elefante Branco eu fui para o vestibular na UNB e fiz engenharia na UNB. Sei. Aí você terminou o seu curso de engenharia, que ano que foi mais ou menos? Terminei em 76. 76? Exatamente. Aí de lá você já veio para Paracatu direto? Isso, tem uns 48 anos aí rodado aí na área. Tá, e quando você veio para Não, cá? eu não vim direto para Paracatu. Trabalhei em Brasília, trabalhei em empresas privadas e governamental. Trabalhei na Codevasf, fui coordenador dos maiores projetos de irrigação e drenagem do mundo, que é o Baixio de Irecê, e depois resolvi vir para Paracatu. Então fui um primeiro engenheiro que veio a Paracatu como autônomo, porque aqui tinha um engenheiro do DR e DNR, é público, servidor público, né? Mas autônomo mesmo, foi o primeiro que Sim. Agora, você falou sobre esse trabalho que você fez na Codevasf, conta um pouco para a gente sobre esse trabalho. A Codevasf é muito interessante porque eles tinham lá, além de desenvolver a tecnologia de irrigação e drenagem, eles tinham várias áreas na bacia do São Francisco que aproveitavam. Tinha muita água, mas era muito seco. Por exemplo, nessa região que eu te falo que é Baixio de Irecê, era grande produtor de feijão, mas era muito seco, como um rião daquele que é o São Francisco passando do lado. Então lá foi feito um estudo maior em 200 mil hectares de terra, e também ali tinha experiências com colonização. Então fazia áreas para grandes empresas, médias, e também dava áreas para colonização. Então foi uma experiência de colonização interessante na década de 70 e 80, com o governo militar, e que hoje nós temos uma avaliação, ou seja, um histórico, uma série histórica, para avaliar como que foi esse sistema de colonização feito paternalisticamente pelo governo, né? Sei. Agora, depois você veio para Paracatu que ano? Aí, depois de trabalhar por lá, eu vim para Paracatu em 1980, né? E cheguei aqui, trabalhei como agrimensor e como engenheiro civil, né? Em projetos, construções e medição, divisão de terra. E teve uma época que você trabalhou no Poder Público Municipal em Paracatu, né? Eu ajudei a iniciar o funcionamento da Minor por poucos tempo. E também eu fui secretário de obra na década de 90, também por pouco tempo. Nessa época você também era ajudante aí do governo municipal, e você foi secretário de meio ambiente. Agora, Max, eu lembro que quando você passou pelo Poder Público Municipal, parece que foi no governo de Almir, parece que a última drenagem pluvial que foi construída em Paracatu. Uma drenagem grande, né, que saía do Hotel Presidente, descia, passava... Sim, foi visto no planejamento estratégico do governo naquela época,
que era necessário vários trabalhos na área estrutural. A área de drenagem era um problema sério, porque quando chovia, que até hoje tem o mesmo problema, dava enchentes e invadia as edificações, comércio, etc. E com isso foi começado a fazer um estudo para saber, né, a vazão que dava certas bacias aí localizadas para escoar. Então foi feito vários ali, eu participei da execução de algumas, do projeto de outras, para atender a demanda da drenagem, né, pluvial, né, que é a drenagem de chuva aqui na cidade. Max, inclusive limpeza, né, dos drenos, que estava tudo muito entupido, né, muito sujo. É porque na realidade esse centro de Paracatu tem uma drenagem muito antiga, subdimensionada para os dias de hoje, então isso tem que ser feito tudo de novo, né? É verdade, tem que fazer uma reestruturação da drenagem urbana. Eu até estava ali agora, o pessoal da Copasa está trabalhando uma rede de esgoto ali, eu vi eles cortando a rua, mas achei muito interessante que eles estão cortando o asfalto ali do lado de lá da igreja e na hora que eles tiram com a reta escavadeira cortando o asfalto, você vê que as pedras do núcleo histórico estão todas debaixo do asfalto da cidade. Muitas vezes não tirava o pavimento, né, de pedra para fazer a pavimentação nova de asfalto, né? Porque era uma onda, com Brasília veio uma modernização, né? E uma onda. Então eu acho que esse núcleo histórico, que se um dia um prefeito quiser voltar o núcleo histórico para histórico, mesmo ele tira o asfalto, as pedras das ruas antigas, está tudo lá de baixo. Não né? em todas, porque eles tiraram também em muitas ruas a pedra, foi tirada e feito o movimento de terra. Sei. Marcos, você teve uma atuação muito intensa aqui também na questão cultural em Paracatu. Como é que foi essa atuação? Em que época que foi? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Olha, quando eu cheguei aqui na década de 80, eu vi esse boom imobiliário e essa vontade de modernizar toda a cidade. Então era uma vocação do pessoal, por causa de Brasília, de renovar a cidade e acabar com tudo que existia até então. E, sabendo disso, eu quis organizar uma sociedade civil para trabalhar nessa área e constituir o movimento cultural. Fui o primeiro presidente e nós fizemos muita coisa. Como movimento cultural, assim, a sociedade civil organizada, nós fizemos vingar um convênio que restaurava aquela casa que hoje é a Casa de Cultura, que estava caindo, não sei se você lembra aquela época, lembro. Se não tivesse a intervenção, e como tinha uma paracatuense, a Isaura Botelho, trabalhando lá no Pó Memória, lá no Ministério da Cultura na época, era do governo Sarney, nós pedimos e conseguimos que fizesse esse convênio aqui e eles entraram com dinheiro, era a ISFAM, antigamente era a Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico, e esse Pó Memória, juntamente com a Prefeitura. Né? Na época o prefeito Diogão ajudou muito e nós, a sociedade civil, forçamos e conseguimos conquistar de novo para a gente, fazer uso do espaço ali, que até hoje é usado como Casa de Cultura, aquela casa que foi construída em 1854 a 1859 pelo Domingos Pimentel Piulhô, e viveu lá com sua família até 1908, onde o Dr. Sérgio transformou aquele espaço numa escola pública, que é uma escola normal, oficial, e que depois veio a ser o ginásio Antônio Carlos e também funcionou lá o Afonso Arina. Marcos, uma coisa que eu acho interessante quando você citou a Casa de Cultura e Diogão, que Diogão foi um cidadão de pouco estudo, mas muita visão e muita sensibilidade, né? Exatamente. Olha, Tonhão, nós tivemos muito apoio dele, porque a gente chegava e mostrava para ele a necessidade que tinha de preservar. E ele apoiava, entendeu? Por exemplo, nós conseguimos com essa parceria com o Promemória, né, esse convênio, trazer o aparato do Ministério do ISFAM, do Ministério da Cultura, e fizemos aqui uma delimitação do núcleo histórico, uma regulamentação
do uso e ocupação do solo. E isso foi revolucionário, porque se não fosse isso, se nós não conseguíssemos fazer isso, fazer esse projeto de lei e transformar em lei na Câmara, teria já destruído toda essa nossa, todo esse patrimônio cultural nosso. Então, o movimento cultural, e nós fizemos em defesa e a preservação e o desenvolvimento e a valorização do nosso patrimônio, seja ele urbanístico, material e imaterial, seja urbanístico e seja o de edificações, né? Mas isso foi à custa de muita luta, porque a Câmara não aceitava e as pessoas falavam que a gente estava contra o progresso da cidade, mas a gente já tinha a visão de que se preservássemos, a gente transformaria num destino de turismo a Paracatu, que é antiga, a Paracatu cultural, a Paracatu que tem uma cultura, um patrimônio Atenas cultural, Mineira, né? Que já foi considerada até Atenas Mineira, e quem tem o orgulho de ser paracatuense e de ter essa cidade que tem um perfil muito interessante, muito importante, que é de ser histórico, e hoje complementa, né? Você vê que essa parte da cultura, ela se torna sustentável, também aliado ao turismo, né? E hoje a gente vê um turismo sendo desenvolvido aqui, o turismo cultural, por causa dessa economia de preservar o patrimônio cultural que nós fizemos. Isso foi um trabalho nosso lá desde a década de 80, do início da década de 80. Ô Marcos, você voltando aqui na história de Diogão, porque eu conheci Diogão, era mais novo, né? Mas quando eu tinha 25 anos, isso há 44 anos atrás, nós fizemos uma peça de teatro que foi uma das últimas apresentações teatrais de Paracatu, que foi a Moratória, Eu lembro. Que Lavoisier foi o diretor e Diogão estava lá junto, ajudando e dando apoio. Você vê, nós precisávamos da gente voltar com essa estrutura de novo, né? Eu lembro, ele tinha sensibilidade e nós, chegando junto, a gente via que tinha uma certa aceitação por ele, e ele ajudava a gente, então, nós como sociedade civil, a fazer essas reivindicações que a comunidade de Paracatu queria. E com isso, o movimento cultural, aprovando esse projeto que delimitava o núcleo histórico, constituindo o núcleo histórico, né, e regulamentava, nós fizemos também várias coisas. Fizemos uma lei que isentava aquele proprietário que preservasse as edificações. Fizemos vingar também a lei, outras leis, a constituição do Museu Histórico de Paracatu, do Arquivo Público Municipal e o Festival de Música, que estava parado até então, nós reestabelecemos mesmo, né? Revitalizamos a tapuiada, que era um importante folclore nosso, e outros folclore nós incentivamos. Nós fizemos aqui em 1988 uma reunião, um fórum e um debate sobre o papel do negro em Paracatu, porque você sabe que nós somos uma cidade morena, uma cidade negra, né? E ali eu acho que foi uma pedra fundamental para dar um mote para as pessoas, a negritude, os pretos de Paracatu se organizar. Hoje a gente vê mais organizado, né? E usufruindo dos direitos, né? Esse trabalho do movimento cultural, eu entendo que se não fosse aquele trabalho, inclusive com a questão histórica, hoje a gente não tinha nada em Paracatu, nada. Verdade. O boom imobiliário está tão grande, Tonhão, que já teria destruído tudo. Nós ficamos com essa pecha de ser contra o progresso da cidade. Mas o povo é o seguinte, o povo que critica isso na maioria das vezes, eles criticam o potencial histórico de Paracatu, mas no entanto, e não cuidam do patrimônio histórico, no entanto, eles pegam um avião e fazem uma viagem para a Europa para ver o patrimônio histórico de lá. Eu fico indignado com isso, rapaz. Hoje a economia criativa, ela se fundamenta nisso, né? De como aproveitar a cultura. Hoje o PIB nosso é mais de 10% de cultura. Então a gente tem que ver isso não como assim uma necessidade intelectual
ou de uma minoria, mas sim uma necessidade de sustentabilidade da economia nossa. E eu acho que Paracatu, com o Guias Tu e com mais esses movimentos da sociedade civil, está ampliando bem essa vocação de ter um turismo cultural, histórico, que satisfaça, né, como destino uma cidade próxima a Brasília. Nós temos um mercado muito grande a 200 quilômetros daqui. Eu imagino, Marcos, já concluindo, eu imagino se Paracatu não tivesse sido destruído na década de 60, não tivesse sido destruído, hoje Paracatu tinha uma fonte de recursos muito maior do que Ouro Preto, principalmente por estar aqui dentro de Brasília. Exatamente, mas ainda temos, né? Nós temos várias ajuda, né, do governo federal, estadual, no sentido por ter esse potencial cultural organizado, né, e ICMS cultural e vários outros incentivos do governo, né, a gente já tem aqui. E outra, eu amo isso aqui, igual você, igual várias pessoas de Paracatu, porque isso aqui nos distingue de todas as outras cidades da região e do Brasil, nos dá um perfil diferenciado, que é um perfil de uma cidade histórica, não é uma cidade qualquer. Uma cidade que desde 1584, os primeiros registros históricos, já tinha gente aqui, né? Bom, Marcos, nossa conversa está muito boa. Eu queria, para encerrar, você mandasse um recado para o povo de Paracatu, né, com relação a tanto a sua profissão de engenheiro de sucesso, como a profissão de um amante da história de Paracatu. Eu faço me colocar à disposição, né, da comunidade para qualquer coisa, né, dentro da engenharia civil e de agrimensura, que eu sou formado, e aos estudantes, né, que precisarem de qualquer ajuda, mas eu queria principalmente dirigir a comunidade, Tonho, pedindo à nova geração, essa geração que vai nos suceder, que participe mais, que organize mais, participe como sociedade, como terceiro setor organizada, ou mesmo participando, porque os governos que vão ter sempre por eleição, eles são movidos principalmente pela sociedade civil. Então nós temos uma obrigação e uma função muito importante. E essa nova geração, nós precisamos reciclar, nós precisamos pedir que elas assumam, que elas venham participar de todos esses movimentos, entendeu? Eu sou da diretoria da DESP, nós temos dado continuidade dessas dimensões do planejamento de Paracatu 2030, que é a parte cultural, e a gente abre um leque muito grande para eles, tanto dentro do movimento cultural, quanto lá na DESP, na Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, para eles participarem também como uma forma de ajudar e de capacitar essa nova geração para conduzir os destinos da nossa cidade de Paracatu. Beleza, Marcos? Valeu e obrigado. Bom, nós estamos aqui com o Marcos Ulloa. Ele vai explicar para a gente qual a ideia do memorial que ele implantou aqui na empresa que ele é o diretor proprietário. Fala aí, Marcos. Bom, como eu tenho formação na área de engenharia civil e de agrimensura, eu venho de uma família também de engenheiros, e meu avô era agrimensor, meu pai, meus filhos, né, e trabalho na área. Então eu fiz um memorial para ficar na memória deles e da comunidade de Paracatu e até a comunidade institucional, educacional do país, a evolução da tecnologia. Por exemplo, eu fiz aqui no memorial, coloquei aqui um aparelho que meu avô usou. Esse aparelho tem mais de 100 anos, isso é um cairn inglês do século XIX, final do século XIX, mas foi adquirido no início do século XX por ele, e funciona, tudo funciona bem até hoje. É um teodolito, isso serve para medição de terra. Isso aqui você vê, naquela época a gente media as áreas das fazendas, era muito grande, a gente teria que acampar e seguir acompanhando as divisas.
Então a gente levava trempe. Isso aqui é uma trempe que os tropeiros e nós agrimensores usavam para fazer a comida, ia levando de ponto em ponto, né? Fiz também aqui, nos meus arquivos, os mapas feitos antigamente, que era uma verdadeira obra de arte. Daí veio o nome de agrimensura. Agrimensura é uma arte de medir terra, né? A gente vê que isso aqui é tudo manual, totalmente diferente de hoje, que é computadorizado. A gente viu na evolução do meu avô, passando do meu pai, isso aqui é um teodolito já mais moderno, tipo de origem japonesa. Aqui a gente já tem uns equipamentos, né? Os teodolitos da década de 70, 80, já usei ele, vernível e tal. E aqui nós temos uma estação total que substituiu o teodolito. Isso aqui é uma evolução tecnológica muito grande da década de 90, que é uma das primeiras estação total que chegou por aqui. E hoje já é peça de museu, mas é um computador em que você mede com as distâncias com até 2.000 metros momentaneamente, com erro de 2 milímetros. Aqui a gente tem todas as informações com a alta tecnologia, a laser. Os primeiros computadores, isso aqui eu fazia as medições, os trabalhos no campo com esse computador. Isso é da década de 90, também já serve de museu, mas são um fax, né? Também está em desuso, hoje a nova geração não deve nem conhecer. Uma calculadora, por exemplo, né, em alemã, que tipo a Facit hoje, que servia de calculadora, né? Mas na época que eu entrei na universidade, entrei na Universidade de Brasília em 1971, a calculadora nossa é a regra de cálculo, para você ver a engenharia, o processo que a gente fazia os cálculos. Regra de cálculo, né, que veio a ser substituída depois pelo computador, pela tecnologia atual. Para vocês verem como que a gente media a área. É um planímetro que media a área, né? Isso aqui é um planímetro que foi usado pelo meu avô, que passava em cima da planta e ia registrando aqui a área do terreno. Né? Os desenhos, isso aqui é normógrafo, as réguas que desenhava, escrevia. Então eu tenho aqui um memorial, né? Não posso falar museu. Essa corrente aí, Max, explica o que é isso aí. Os teodolitos antes, com o teodolito media os ângulos e a corrente media as distâncias. Então as fazendas, a topografia, a agrimensura era feita medindo com a corrente, né? E puxar, ela tem 20 metros e ia puxando. Ô Max, essa corrente aí, tem quanto tempo que ela não é usada mais? Isso foi década de 50, década de 60 já começou a usar século passado. Beleza. Beleza então, Max. É isso aí. Importante essas informações para que a comunidade tenha conhecimento, né? Beleza? Ok. É isso aí, pessoal. Até a próxima conversa com o ativista. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos em frente, caminhando sempre. Grande abraço. Até breve.